Sejam muito bem-vindos ao curso de Programação Web. Estamos aqui na 9ª aula. Então, hoje nós vamos ver uma coisa muito importante. Se tu fores a verificar, se nós abrimos um documento web, Word, e nós, por exemplo, para Moçambique, Brasil, assim como os outros países da língua portuguesa, não tem como usar a acentuação. Em algumas vezes nós recorremos a questões de inserir e vamos para aqui símbolos e colocamos aí a circunflexo. Então, esse processo também acontece em programação web. Se nós entrarmos aqui no Visual Studio Code, abrimos qualquer documento, ok? Por exemplo, documentos seletores que nós já criamos há bom tempo, queremos apresentar aquilo que é a acentuação das palavras, então isso não funciona. Então é isso que eu quero vos mostrar hoje. Quero vos mostrar também como é que tu podes fazer espaçamento entre as palavras. Aqui no Word é fácil, é só escrever A e dar espaço, continuar a escrever. Agora no Visual Studio, se tu fazes isso, no navegador não será apresentado. Então, primeira coisa, você precisa de criar aí um novo documento HTML que nós vamos chamar de caracteres reservados .html. Enquanto isso, vamos à nossa pasta de curso de programação que nós criamos há bom tempo. Então, todos os documentos devem estar nesta pasta. Vamos aqui procurar por caracteres, está ali. Abrimos já ele e voltamos no nosso Visual Studio. Criamos uma página HTML básica e mudamos o nosso título para caracteres reservados, ok? Guardamos a nossa página, voltamos aqui. Aqui o nosso site ele ainda está muito vazio. Primeiro um título H1, vamos escrever também caracteres reservados em programação, ok? A palavra programação não está acentuada. Então vamos atualizar o nosso site. Já escrevemos aí caracteres reservados em programação. E vamos colocar um parágrafo já para mostrar o espaçamento entre as palavras. Programação web. Ok? Atualizamos. Aqui está. Programação web. Mas o que é que acontece? Imagine que eu quero dar mais espaço entre essas duas palavras, ok? Entre programação e web. Se eu faço assim, aqui no Visual Studio, claro que ele vai mostrar que eu estou a dar muito espaçamento. Mas o que acontece? Esse documento, ele não estará aqui no Visual Studio, mas sim estará online. Então, quando um documento HTML está online, quer dizer que quem lê o documento não é o Visual Studio, mas sim quem lê é o navegador. Neste caso, o nosso navegador é o Chrome. Veja aquilo que nós fizemos aqui, esse todo espaço que nós demos ali, aqui não está a corresponder. Ainda nós temos o espaço natural, básico. Então, o que nós temos que fazer para dar espaçamento entre as palavras com HTML? Isso é muito fácil. Ok? Em programação, quando nós estamos a criar o site, o espaçamento que existe apenas é um. Este que é o espaçamento padrão, que é o primeiro espaço, ok? Quando nós damos esse espaçamento, o navegador ele lê. Mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até diante, ele não lê, mas apenas consegue ler o primeiro espaçamento. Então, para isso nós precisamos colocar o espaçamento que o navegador vai conseguir ler. Então, nesse caso, precisamos de usar caracteres reservados. Então, nesse caso, chama-se NBSP, ok? Este caractere que eu coloquei, ele serve para espaçamento. Então, você coloca aqui este caractere aqui, que vem escrito I, e depois seguido de NBSP e termina com ponto e vírgula. Então, eu vou copiar este caractere para que haja muito espaçamento. Agora, no lugar onde tem NBSP, isso quer dizer espaçamento. Então, voltemos, atualizemos o nosso site. Veja que ele afastou.
vou copiar tudo, ok? Para dar mais espaço, para tu poderes notar que isso funciona em programação web, ok? Então, em todo lugar onde tem NBSP, isso quer dizer é um espaçamento. Então, em programação web funciona desta maneira. Então, está aí, nós colocamos espaçamento entre a palavra programação e a palavra web. Isso que nós fizemos com HTML, nós podemos fazer também com CSS, espaçamento entre as palavras. Deixe-me eu colocar outro parágrafo aqui. Vou escrever aqui web caracteres, ok? Então, tenho aqui web caracteres. Então, como eu disse, quando nós fazemos isto aqui, colocamos espaçamento desta maneira, apenas isso nós verificamos que, na verdade, colocamos espaçamento no Visual Studio, mas quando chegamos no navegador, isso não acontece. Então, agora queremos fazer isso com CSS. Como é que nós podemos colocar espaçamento entre as palavras com CSS? Isso é muito fácil. Primeiro, nós precisamos de colocar o nosso CSS interno, ok? Aqui, depois de colocarmos o nosso CSS, vamos dizer qual é o espaçamento que nós queremos. Será que é do primeiro parágrafo ou do segundo parágrafo? Então, para que o primeiro parágrafo não seja afetado, nós precisamos de criar um seletor. Então, neste caso, vamos criar aqui um seletor class, ok? Vamos colocar, vamos escrever aqui para 2, a indicar que é parágrafo 2. Então, de seguida, já nós vamos aí estilizar. Vamos escrever para, já queremos colocar espaçamento entre as palavras. Então, vamos escrever aqui red, ok? Ok, red, quer dizer, a determinação do espaçamento é dado em pixels. Então, se vou escrever aqui 20, vamos no navegador, atualizamos ele. Então, se tu fores a verificar, tem espaço. Então, vamos aumentar mais para 200 pixels, para tu ser mais fácil já na percepção. Então, está aí. Cada vez mais ele vai aumentando. Então, vamos colocar aqui 900 pixels. Aí está. Foi mais para longe. Então, para tu colocares espaçamento entre as palavras com HTML e CSS, funciona desta maneira. Agora, se for, por exemplo, nós criamos aqui o outro elemento, parágrafo, ok? E nós queremos colocar número, por exemplo, dizer que 20 é maior que 2, desta maneira. E ainda escrever aqui menor. Se nós escrevemos assim, guardamos, vamos ao nosso navegador, ele vai apresentar. Mas o problema é que o Visual Studio ele vai ignorar isso. Porque, veja, tudo que aparece a vermelho no Visual Studio, isso quer dizer que é um erro. Então, este aqui também é um caractere reservado. Então, nós precisamos de conhecer onde é que nós podemos encontrar, como é que nós podemos escrever menor ou maior de outras formas. Por quê? Porque em HTML, esse maior ou menor usa-se para questões de abertura e fechamento de tags. Então, usa-se para tags. Então, em programação web foi delimitado desta maneira. Esses caracteres maiores, quando você está a escrever aqui, não pode colocar aqui. Eles serão, o Visual Studio vai reconhecer como sendo erro. Então, hoje eu quero te mostrar o site que tu podes buscar esses caracteres reservados. Por exemplo, se tu fores a verificar aqui, programação, você não vai criar um site e deixar assim caracteres reservados em programação, você deixar assim sem acentuar as palavras. Vão dizer que esse desenvolvedor web não tem amor com o seu trabalho. Então, é preciso escrever exatamente e colocar a acentuação. E como que funciona? Por exemplo, deixa eu te mostrar como é que nós podemos acentuar essa palavra
a programação. É muito fácil. Não se preocupe, depois eu vou te mostrar aqui o site que tu podes ter isso tudo e você vai, a qualquer momento que você precisar dessas coisas, vais lá e vais buscar aquilo que tu precisas. Então, vou escrever aqui programação web. Então, tu vais perceber que eu já acentuei essas palavras. Está aqui, programação, já está bem acentuado. Se, por exemplo, nós queremos colocar a situação nessa palavra aqui, iniciar, por exemplo, ou acentuado com CSS. Com CSS também é possível. Então, o que é que nós precisamos fazer? Para acentuar com CSS também usa-se caracteres reservados. Então, nesse caso, vou escrever aqui ponto para 2, ok? Vou escrever aqui before. Quando eu escrevo before, quer dizer que tudo que eu vou escrever dentro desta propriedade content é tudo que vai aparecer antes do nosso parágrafo. Então, vou colocar entre aspas. Para o meu caso, eu quero que antes do parágrafo apareça acentuado. Então, neste caso, vai ser acentuado. Vou colocar aqui. Para, ok? 4 zeros, a letra E maiúsculo e 8. Então, assim, quer dizer que coloquei acentuado em programação. Então, aí está. Ok? Tem com acento. Assim como nós podemos acentuar as palavras com HTML, CSS, também podemos acentuar as palavras com JavaScript. Acentuar com JavaScript. Como é que funciona? Vamos pegar esse nosso parágrafo aqui. Vamos dar um id, ok? Vou escrever para 3. Neste caso aqui é terceiro parágrafo. Vou clicar aqui. Vou criar aqui um botão. Vou criar aqui um botão onClick. Ok? Vamos criar aqui a nossa função onClick. OnClick, vou colocar a letra M como sendo a nossa função. Vou escrever aqui trocar. Depois vamos inserir o nosso JavaScript. Então, nesse caso, é só escrever o elemento script. Então, nós vamos chamar aqui a nossa função M. Então, vamos escrever aí function M. E depois vamos colocar aí aquilo que se chama de nossa chaveta e o nosso document. .getElementById, porque nós criamos id e vamos colocar aqui qual é o nosso id. Nesse caso, o nosso id é para 3. Então, vamos escrever aqui para 3 e vamos escrever inner HTML element, ok? Vamos colocar já o que nós queremos com que apareça. Então, nesse caso, nós queremos com que, se nós clicarmos no botão, desapareça o 202, apareça uma letra acentuada. Então, vamos tomar também a mesma letra que nós acentuamos aí com o CSS. Então, nesse caso, em JavaScript já será diferente. Vamos começar com a letra U, depois 2 zeros, letra E maiúsculo e a letra O. E nós terminamos aqui o nosso dizer e guardamos o nosso documento. Voltamos, atualizamos o nosso site, tocamos no botão, aparece a letra E com acento. Então, é possível acentuar as palavras com HTML, CSS, assim como com JavaScript. Você precisa ter conexão à internet. Eu já liguei a minha internet, Educação MZ, está conectado ao Wi-Fi. Depois de ligar a internet, você precisa de usar aqui qualquer navegador. Eu vou abrir aqui outra aba, ok? Então, na aba, você pode acessar com celular, ok? Para questão de evitar gastar muitos megas, porque o computador gasta muito mega. Você pode usar celular para questões de flexibilidade. Enquanto você verifica os caracteres no celular, você vai escrevendo aí no Visual Studio. Então, aqui você vai escrever o seguinte, grafêmica, desta maneira, é em inglês. PH, ok? Grafêmica. PH em inglês lê-se fé. Então, temos aqui grafêmica. Aí tu vais clicar aí
Enter. Vais aguardar enquanto ele abre. Este site que nós vamos acessar, chamado Grafêmica, vais mais para baixo. Então, como eu estava a dizer, dei muitos exemplos aqui do Word, quando nós estamos a criar um documento em Word. Então, aqui estão todos os caracteres que nós precisamos, ok? Esses são chamados de caracteres reservados. Está aqui o dividir, está aqui o til, tudo mais. Aqui não só tem isso, tem muita coisa, ok? Tu podes querer vir aqui em blocos, tem scripts, tem categorias e tem caracteres. Então, são várias coisas que você pode encontrar aqui no Grafêmica, ok? Além disso, se você quer pesquisar, pode pesquisar. Se ainda querer, por exemplo, ir next, aqui tem next. Se você vai next, vai encontrar mais caracteres, ok? Agora, pesquisando, por exemplo, se você quer um piano, ok? Você pode escrever aqui piano, só que aqui tudo que você vai pesquisando deve ser em inglês, ok? Você encontra aqui o piano, clica nele. Depois de clicar no piano, é só fazer a questão de ir um pouco para baixo e encontrar onde está escrito JavaScript, CSS. Então, temos aqui JavaScript, CSS, temos HTML. Então, o que você faz? Para HTML, temos HTML Entity decimal e temos HTML Entity hexadecimal. Então, você vai escolher entre hexadecimal e decimal. Tanto faz, o resultado sempre será o mesmo. Então, é só copiar e entrar aqui no HTML. Neste caso, vou inserir um piano neste parágrafo. Vamos guardar. Vamos entrar aqui no nosso site. Atualizamos a ele. Então, se você for a verificar, ali está o piano. Então, funciona desta maneira. Agora, vamos já para aquilo que se chama das coisas principais que nós vinhamos para fazer. Estamos a referir de acentuação, tudo mais. E o copyright, marca registrada, se quer escrever segunda classe, se quer colocar... são caracteres, são símbolos, né? Que nos teclados aqui não tem. Então, você inserindo, usa o Grafêmica. Se você quer O minúsculo está aqui. Se quer maiúsculo, está aqui. Agora, como que funciona? Você clica na letra, ok? Clicando na letra, você vem aqui. Depois, vai um pouco. A dica é a mesma, encontrar HTML e JavaScript. Temos aqui JavaScript, CSS, HTML Entity e HTML hexadecimal. E ainda temos HTML Named, ok? Temos HTML Named. Eu gosto mais de usar Named, porque, por exemplo, o circ. Dá para entender que o circunflexo. Então, eu vou colocar ali no segundo parágrafo, vou guardar. Mas uma vez que nós clicamos no O maiúsculo, então o que vai aparecer também será O maiúsculo. Agora, se você querer colocar minúsculo, não precisa voltar a copiar. É só tirar essa letra maiúscula, colocar a letra minúscula e já está guardado, já está funcionando. Então, eu espero que tenha ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e até a próxima aula. Muito obrigado.